pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês de História do 8º ano. Nessa aula, a gente vai falar sobre a abertura dos portos e os tratados comerciais. Então, a gente vai dar uma olhada como é que ocorreram as transformações aqui no Brasil, nesse momento em que a família real portuguesa vai chegar aqui em 1808. Mas quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula como nosso intérprete é o Kelvin, né? Então, gente, vamos começar? Primeiro, antes de tudo, a gente tem que saber quais são os nossos objetivos. Por que a gente está estudando, né, sobre esses tratados e essa chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, né? O nosso objetivo é caracterizar as ações que marcaram a chegada da família real portuguesa aqui no ano de 1808. Bom, sobre o contexto europeu e o contexto colonial brasileiro no início do século XIX. O que você recorda? O que você lembra sobre esse assunto? Tem um spoiler aqui, hein? O Napoleão Bonaparte tem a ver com tudo isso que estava acontecendo. Vamos dar uma olhada? Bom, a colônia portuguesa na América, ela trazia muitos lucros para a metrópole portuguesa, né? O Brasil, ele era colônia de Portugal. Portugal era então a nossa metrópole. Existia um controle total sobre a nossa economia aqui. E olha só, a estratégia da transferência da corte para o Brasil poderia possibilitar criar um poderoso império aqui no Brasil, na América. E permanecer em Portugal implicaria num grande risco para a corte e para a monarquia. Essa imagem aqui é do príncipe regente que se tornaria rei de Portugal, Dom João VI. Mas o que estava acontecendo? Por que eles vieram para cá? Porque Napoleão Bonaparte havia invadido Portugal. Portugal não havia cumprido com os acordos do chamado bloqueio continental que havia ocorrido com a Inglaterra. Então, os portugueses, né, a família real portuguesa, no meio de planos e de uma fuga, eles acabam vindo para o Brasil em 1808. Bom, essa daqui, gente, é uma pintura que representa o embarque da família real para o Brasil, saindo lá de Portugal. Será que a saída de Dom João e sua corte toda foi tranquila, tal como representa nessa pintura, né? Como está representada nessa pintura? Será que a invasão das tropas francesas dentro de Portugal ocorreram de uma maneira tão tranquila para eles virem para cá de uma maneira, né, fácil? Não foi bem assim, né? Bom, em termos práticos, o Brasil ele deixava no campo econômico de ser uma colônia de Portugal. Claro, né, gente? Por quê? Porque durante um bom tempo nós éramos apenas colônia. Só que com a chegada da família real portuguesa aqui, um fato inédito no mundo, até então isso nunca tinha rolado ainda, né? Nenhuma metrópole, nenhuma família real havia vindo para a América estabelecer um reino. Foi o que aconteceu aqui. E olha só, isso vai fazer com que comece a ocorrer uma certa liberdade de se comercializar com outras nações. Aqui no Brasil, ele vai começar, então, os comerciantes, né, os agricultores vão começar a ter essa liberdade maior. E olha só, a transferência da corte portuguesa é de uma grande importância na história do Brasil. Isso porque a gente vai ter a nossa história transformada com a chegada dessa família real e também da corte portuguesa que veio junto. Bom, aqui a gente tem uma imagem do Lord Strangford, que ele acompanhou essa transferência da família real e vai acabar garantindo, né, vários privilégios para o Reino Unido. Isso mesmo, junto com toda essa galera que vai vir de Portugal, vai vir também, né, acompanhando, tentando zelar por todo esse caminho, vão vir as tropas britânicas também. Isso como um auxílio para, quem sabe, um pretenso ataque que ocorresse. A viagem ao Brasil.
o príncipe regente de Portugal, que era Dom João VI, ele rompe com o bloqueio continental imposto por Napoleão. Acabamos de falar sobre isso, né, gente? E quando isso ocorre, claro que já existiam outras situações, né? A Inglaterra e Portugal, eles já mantinham já há algumas décadas, há um bom tempo, uma variedade de acordos. Esses acordos, eles acabavam trazendo benefícios comerciais para a Inglaterra e muitas vezes amarravam a economia portuguesa à economia inglesa. Como os ingleses estavam impedidos de comercializar, né, com qualquer outra nação ali da Europa, por causa desse bloqueio continental imposto pelo Napoleão Bonaparte, Portugal vai manter esse comércio. Com isso, inimigos vão ser declarados e Napoleão Bonaparte invade Portugal. Mas é claro que Dom João VI já tinha aí uma pretensão, uma ideia de viabilizar um império aqui no Brasil. A viagem, ela vai envolver toda a marinha portuguesa, contando com o auxílio da marinha inglesa, né? Através desses acordos comerciais aí que eles tinham. Nos navios vieram ouro e prata, documentos, além de diversos objetos pessoais. Dentre esses muitos objetos vão vir muitos livros. Aliás, boa parte da biblioteca ali dessa família real vai vir junto. E olha só, Dom João VI ele era um grande leitor e ele vai então tentar promover toda essa grande biblioteca dele, inclusive fundando a Biblioteca Nacional. Bom, quando que ocorre o embarque em Lisboa? Em 29 de novembro de 1807. Quando é que ocorre a chegada em Salvador, aqui no Brasil? Na data de 22 de janeiro de 1808. Bom, os navios não vieram só com objetos, com livros, com documentos. Teve um monte de gente que veio junto nesse navio. Quem fazia parte dessa família real? Eu vou dar aqui o nome dos principais membros deles. Vamos gravar? Olha só. A gente tinha a Dona Maria I, que ela era uma rainha afastada. Ela não estava em exercício. Oh, mas por que a rainha de Portugal não estava em exercício? Gente, fofoca histórica. Rainha Dona Maria, ela estava louca. Sim, ela vai ser chamada por muitos de Dona Maria a Louca. Ela teve problemas psicológicos, né, rompantes de personalidade, e ela diz que via imagens de seu feto, de sua criança que havia morrido, e tudo isso acabou causando transtornos mentais à Dona Maria, que estava totalmente impossibilitada de continuar reinando. Quem vai assumir o lugar, né, ali em Portugal, da monarquia de Dona Maria a Louca, vai ser o filho dela, o príncipe regente Dom João VI. Nós temos aqui a imagem de Dom João VI. O Dom João VI, ele vai trazer inúmeras transformações aqui para o Brasil. Guarda só essa informação, porque a gente vai ver todas as coisas que eles vão fazer aqui. Quem era casado com Dom João VI era Carlota Joaquina, rainha consorte. Carlota Joaquina, ela era de origem espanhola e muitas fofocas rolavam na época dizendo que ela não era muito amada pelo povo português. Isso porque Portugal e Espanha já haviam séculos, tinham aí várias tretas envolvendo esses dois reinos, né? Carlota Joaquina e Dom João VI vão ter ao total 8 filhos. Desses 8 filhos, eles eram muito pequenos, vieram aqui para o Brasil, e dentre esses filhos vamos ter um que a gente vai ver um destaque dele para a história do Brasil, que vai ser chamado de Dom Pedro I. Mas esses são outros episódios da história do Brasil.
Bom, nos navios, além da família real portuguesa, quem vai vir também é uma galera que pertence à corte portuguesa. Mas quem eram essas pessoas? Gente, eram as pessoas com os mais altos cargos militares, eram alguns padres, bispos importantes, eram grandes pessoas que pertenciam à corte portuguesa. Não tem, assim, um dado específico que diga quantas pessoas dessas vieram. Tem dados que dizem que chegaram 4.000 pessoas e existem alguns dados que chegaram 15.000 pessoas. Então vamos ficar nessa margem, né, que vieram muitas pessoas para cá. Nós temos a nossa primeira atividade. Copia, responde no seu caderno e daqui a alguns minutos a gente vai voltar para ver se está tudo certo. Então, vamos dar uma olhada qual que é a resposta da pergunta que era: quem veio de Portugal para o Brasil em 1808 após a invasão francesa? Bom, quem veio foi a família real e mais a corte portuguesa, que ali se estabelece numa margem bem grande de diferença entre 4 a 15.000 pessoas. Bom, mas o que isso significava, né? Qual era a importância da chegada dessa família real portuguesa aqui na colônia do Brasil? Primeiro, a gente tem que pensar em um acordo comercial que já existia há alguns séculos, desde o processo inicial de colonização do Brasil, que era o Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? Ele era um pacto que garantia o monopólio do comércio exclusivo do Brasil
Brasil com Portugal. Os comerciantes, os agricultores, eles não tinham uma liberdade de comércio com outras nações. Tudo isso estava ligado a Portugal, todos esses lucros iam a Portugal. Mas, gente, se os detentores do poder monárquico de Portugal estavam aqui, para onde ia isso, né? Não fazia mais sentido manter esse pacto, ainda mais que a França havia invadido Portugal. Se eles enviassem todos esses lucros para Portugal, os franceses é quem iam obter esses lucros. E daí, no dia 28 de janeiro de 1808, Dom João VI, ele vai assinar o decreto que abre os portos brasileiros para o comércio com as nações amigas. Vamos colocar aí que essas nações amigas, principalmente a Inglaterra, vai ser beneficiada porque ela já mantinha muitos acordos comerciais com os portugueses. Essa abertura dos portos vai ser muito significativo para a economia e a política brasileira. Inúmeros produtos ingleses vão vir para o Brasil como uma grande novidade para a época. Alguns desses produtos, inclusive, não tinham muita utilidade no Brasil, como, por exemplo, esquis de esquiar. No Brasil não tem neve, né, gente? Bom, chegamos aqui na nossa segunda atividade. Copiem no seu caderno, respondam e a gente já volta para ver se está tudo certo. Então, pessoal, vamos ver qual é essa pergunta? A pergunta era, na prática, o que significou para o Brasil a abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal? Como isso impactou a vida dos habitantes do Brasil?
E a resposta é: o fim do pacto colonial, os habitantes da então colônia passam a ter um maior acesso a bens e produtos importados para negociar com comerciantes que não eram de origem portuguesa. Bom, e essa transferência para o Rio de Janeiro em 1808? Inicialmente, então, a família real portuguesa, a corte portuguesa, vão desembarcar em Salvador. No entanto, essa chegada, que vai fazer, inclusive, que a capitania ali da Bahia, de Todos os Santos, pedisse, inclusive, que eles permanecessem ali e se fixassem ali. O Dom João VI, ele vai dizer que ali era um lugar muito vulnerável para o ataque francês, e também existia uma outra coisa: o Rio de Janeiro já fazia um bom tempo era estabelecida como a capital do Brasil, e toda a família real portuguesa e a corte portuguesa vai então se fixar no Rio de Janeiro. Isso em 26 de fevereiro de 1808, Então a gente vai ter o estabelecimento dessa corte e da família real portuguesa no Rio de Janeiro. Bom, com relação a essa abertura dos portos, nós vamos ver que a Inglaterra vai ser extremamente influente na economia aqui do Brasil. E olha só o que vai rolar. No ano de 1810, o Dom João VI ele vai assinar um tratado chamado Tratado de Comércio e Navegação. Também, às vezes, ele é encontrado como Tratado de Comércio e Amizade, onde a Inglaterra, aliás, ela até forçou a barra para isso acontecer. Ela vai estabelecer, vão ser estabelecidos nesse tratado os preços de impostos na importação de produtos para o Brasil. E olha só como vai ficar estabelecido. Os produtos que viessem da Inglaterra teriam 15% de impostos. Os produtos que fossem fabricados, que viessem direcionados de Portugal e mesmo fabricados aqui no Brasil, eles teriam 16% de impostos e dos demais países 24% de impostos. Sabe o que isso quer dizer? Que os produtos da Inglaterra seriam muito mais baratos do que os produtos, inclusive, feitos aqui. Isso daí vai acabar gerando um certo processo de lentidão no nosso processo de industrialização do Brasil. Era mais benéfico comprar produtos da Inglaterra do que fabricar produtos e comprar produtos nacionais. Temos a nossa terceira e última atividade. Copiem e respondam no caderno de vocês e a gente já vai voltar para ver se está tudo certo. Então, vamos dar uma olhada. Qual era a pergunta? A pergunta era: qual país foi mais beneficiado com as medidas alfandegárias do Tratado de Comércio e Navegação de 1810? E a resposta foi a Inglaterra. Aliás, a Inglaterra ela vai sair beneficiada nesse tratado durante um bom tempo, ganhando muitos benefícios com a economia aqui do Brasil. O que nós vimos nessa aula, Vamos dar uma retomada? A gente viu que a vinda da corte portuguesa para o Brasil, junto com a família real portuguesa, vai transformar a história do nosso país. Eles vêm porque Portugal havia sido invadida, mas também porque existia aí talvez uma propensão de transformar o Brasil em um império, Existia essa ideia. Também a gente vai ver que já no primeiro mês da corte portuguesa aqui, vão acabar existindo
discutindo várias leis que favoreceram principalmente o comércio. Isso é o comércio entre nações amigas, a Inglaterra. E a gente viu que em 1810 vai ser feito o Tratado de Comércio e Navegação, que vai trazer benefícios para os produtos que vierem da Inglaterra aqui para o nosso país. Até a próxima, gente!